Bom dia, família de Deus. Que o Senhor Jesus norteie nossos caminhos e passos nesse dia que se apresenta diante de nós. Que nós possamos entender que não é todos os caminhos que levam a Deus. Mentira. Não há caminhos que levem a Deus. Há o caminho que leva a Deus, e esse caminho, essa verdade, essa vida se chama Jesus Cristo. Muitos pensam no que fazer para estabelecer um elo com Deus fazendo as coisas que fazem, ou seja, não deixando de fazer as coisas que gostam. Mas entenda, viver em Cristo Jesus é renúncia. Viver em Cristo Jesus é nada mais do que aprender a viver uma vida nova. Não podemos viver em Cristo Jesus sem viver as coisas novas. Então, amado, entendendo que viver em Cristo Jesus é viver uma situação nova, nós precisamos entender o que é novidade de vida, novidade de pensamento, novidade de sonhos, novidade de ideais, de planejamento, de objetivos. E quando nós entendemos isso, Jesus cresce em nós e nós, no que éramos antes, diminuímos. Porque o que queremos está muito ligado ao que é o mundo e o que o mundo pode oferecer. Mas quando nós entendemos que somos nova criatura, porque Cristo Jesus cria um espaço dentro de nós, nós não iremos a um lugar onde não cabe Jesus, onde Jesus não se sentiria bem. E a gente não faz as coisas sabendo que Jesus está dentro de nós que desagrada a Ele. Tipo mentir, prostituir, adulterar. Há coisas que a gente pode estar fazendo e achando que no mundo é normal. Até pode ser. Se não fere as leis dos homens, pode ser normal e aceita pelos homens. Mas, e Jesus Cristo? Está com você naquilo que você está fazendo? Concorda com o que você está fazendo? Então, quem é de Deus, se separe. Quem é de Deus, não se contamine. Quem é de Deus, se limpe, lave as suas vestiduras. O que fazia as coisas erradas, na mentira, na prostituição, na lascívia, no adultério, no engano, no roubo, pare de fazer. Ainda há tempo, se você me ouve. Ainda há tempo para a sua alma ser limpa. Ainda há tempo, não importa a imundície da sua alma, não importa, para Deus não importa. Deus perdoa o assassino, o ladrão, o corrupto, Deus perdoa todos, desde que haja uma sincera conversão, haja um sincero arrependimento, uma sincera vontade de servir ao Senhor. Porque aquilo que fazemos errado são sementes lançadas, e nós pagaremos o preço dessas sementes lançadas. Mas o importante é que nós recebemos o perdão do Senhor, mesmo pagando esse preço. Paulo pagou. O apóstolo Paulo perseguiu o cristão e mandou esses cristãos para a morte. E o apóstolo Paulo sofreu muito em chicotadas, prisões, açoites, perseguição, cadeia. Né? Seus últimos dias foram na cadeia. Então vocês entendam que Paulo foi um homem muito abençoado quando aceitou Jesus e um dos melhores pregadores do Evangelho, porque trouxe luz ao Evangelho como nenhum outro apóstolo trouxe e pagou o preço de tudo que ele fez, mas foi perdoado, morreu em paz e está num lugar melhor do que o que ele estava aqui. Entenda isso. Nós precisamos deixar Jesus crescer em nós. E quando nós diminuímos enquanto pessoa, com os nossos achismos, com a nossa cultura, com o nosso dinheiro, com o nosso poder de escolha, e deixamos Deus fazer as escolhas por nós, nós nos tornamos nova criatura. Nós nos tornamos pessoas novas, renovadas. Ah, mas eu gosto disso, mas Jesus Cristo, o que ele acha do que você gosta? Você sabe que ele não gosta? Não faça.
renuncie. Mas eu gosto tanto disso. Não goste tanto disso mais do que você vai gostar da sua salvação em Cristo Jesus. Não vou nem falar de Jesus, mas da sua salvação em Cristo Jesus. Porque o inferno não é um lugar para ninguém, mas muitos já estão na porta do inferno. E infelizmente ninguém os tirará de lá. Porque foi por escolha. Eu gostava disso e fazia isso mesmo e ninguém tem nada com isso. Ninguém tem. Quando você está no inferno, na porta do inferno, também ninguém tem nada com isso, nem Deus. E ninguém vai te livrar quando você estiver batendo na porta do inferno, depois de ter cumprido o seu tempo de vida aqui. Pensa nisso. Isso não é uma ameaça, isso é uma verdade. Uns irão para o céu, outros. Então, não queira ser os outros, seja você. E viva a dimensão de ser nova criatura em Cristo Jesus. Que Ele cresça em você e você diminua. Senhor, eu não quero fazer isso não, porque não gosto de fazer isso. Não interessa o que você gosta, não interessa o que eu gosto. Interessa o que é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Nós estamos distorcidos na nossa mente, na nossa forma de enxergar e ver as coisas. E precisamos nos moldar segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo disse aos sacerdotes daquela época: cegos guiando cegos. Já pensou o que é isso? Aqueles que pensavam saber tudo de Deus eram considerados por Jesus Cristo o Filho de Deus, o mensageiro da palavra, o Senhor da salvação, como cegos. Não seja cego, meu irmão. Não seja cega, minha irmã. Esquece o que você sabe. Aprende com o Senhor. Como aprender com o Senhor? Primeira coisa é aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, dizendo: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Depois disso, consertando a sua vida com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, buscar o entendimento das coisas de Deus. Se Deus diz não minta, você procura lutar contra a sua maneira de ser quando você está usando da mentira. Eu minto às vezes, até sem querer, coisas pequenas. E depois eu falo assim com Deus: nossa, não precisava ter falado assim. Coisas tolas que a gente não precisa dizer. E diz, não sendo, né? Do lugar que você está, do que você está sentindo, né? Coisas que você pode dizer a verdade, você diz a mentira. Para agradar o outro, para justificar uma ação. Né? Somos imperfeitos. Mas nós temos que ter consciência da nossa imperfeição e lutar contra ela. Sim, lutar. Não, eu faço isso mesmo, eu sou assim. Não, eu vou parar de fazer isso, eu não quero ser assim. Que Jesus cresça em mim e eu diminua. Essa é a palavra do dia. Que Jesus cresça em mim e eu diminua. Vamos ler o texto? Está em João 3,30. E assim está dito: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, e aquele que vem do céu é sobre todos. Nem precisa dizer mais. Jesus veio do céu. Ele fez a terra, fez tudo. Tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, entenda, amado, entenda, amada, nós precisamos realmente nascer de novo. Entendendo que ser nova criatura é a razão da missão maior de cada ser humano nessa terra. Porque todos nasceram debaixo do pecado. E todos pecaram e pecarão. Então são todos pecadores. Mas não precisamos ser perdidos e nem amantes do pecado. Podemos nos reconciliar a cada dia com o Senhor em Cristo Jesus. Pedir perdão por nossas falhas do dia. E querer não mais estar errando, estar falhando. Sim, isso nós podemos fazer. Lutar contra nossas falhas. E entenda que quem ganha sendo nova criatura não é o seu amigo, sua amiga, seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Quem ganha com isso é você mesmo. Você se sentirá bem, renovado, em paz. Porque quem serve a Deus e busca servir a Deus, ainda que esteja em cadeias, como o apóstolo Paulo estava,
se sentia plenamente em paz e escrevia carta aos outros para que se reconciliasse com o Senhor e mostrava o caminho, sobretudo, melhor. Entenda, estar no Senhor e com o Senhor é a única maneira de viver essa vida. Não há como a gente fugir dessa verdade. Aquele que procura vários caminhos não encontra Deus. Só se encontrará Deus aquele que negar todos os caminhos e viver apenas no caminho que leva à porta da salvação, que é Jesus Cristo. Se você não estiver apenas e tão somente com Jesus Cristo, você não chegará a lugar nenhum. Nenhuma senhora Aparecida, nenhum Buda, não. Ninguém dessas falsas religiões te levará a Jesus Cristo e te levará à salvação. Jesus pagou um preço e Deus não aceita outro valor a ser pago para que você seja salvo. Aquele que diz, pede à mãe que o filho faz, é o maior mentiroso que existe. Porque Jesus Cristo não está escrito na Bíblia que teve uma mãe celeste. Ele teve uma mãe terrena para vir na terra e salvar você e eu. Mas ele já existia na eternidade e tinha que vir como homem para salvar como homem a humanidade. Entenda que ele se despiu da sua vestimenta real de Deus, de filho de Deus, para vir como filho de mulher. Mas ele já existia na eternidade. Há milhões e milhões de anos antes de você pensar a existir, Jesus já existia como filho de Deus, o verbo vivo do Deus vivo. Então só há esse caminho, Jesus Cristo, nenhum outro. E se você não buscar esse caminho, não viver esse caminho, não passará pela porta da salvação e não estará no céu. Que ele cresça e nós possamos diminuir. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.